comecei com essa obra por dois motivos. Quer dizer, não sei se é um motivo, se são dois. Essa peça é uma obra pioneira no que a gente pode chamar de partituras gráficas. É uma obra de 52, do Earl Brown. Earl Brown é um compositor americano do círculo do John Cage, na verdade, mesma geração, mais ou menos, e mesmo grupo. E minha interpretação dela é um tanto anacrônica, talvez, até. Não é exatamente a interpretação que se fazia em 1952, onde se usava muito o branco como silêncio, eu usei o branco como ruído, com coisas alguns elementos que vão aparecendo, vão saindo desse ruído. A razão que eu peguei isso, então, é o fato de ser uma partitura gráfica usado como instrumentário de guitarra que, embora não tenha nada de tecnologia que existisse na época, não era exatamente usado dessa maneira. A guitarra, nessa época, no repertório, vamos dizer assim, da música de concerto, praticamente não existia. Tem uma primeira aparição importante, que é numa obra do Stockhausen, no Gruppen, que é para 3 orquestras, e tem uma guitarra lá no meio. Agora, o conceito de guitarra, usado pelo Stockhausen, embora ele seja um pioneiro da música eletrônica, o conceito de guitarra dele ainda é muito como se fosse um violão amplificado. Ou seja, você pensa o tipo de nota que você pode tocar, o tipo de arranjo de nota que você pode tocar, o tipo de combinação que você pode tocar, e você vai e escreve as notas que são possíveis de utilizar naquele instrumento, que é uma abordagem clássica, vamos dizer, dos instrumentos, né? Você leva em conta a tessitura e tudo mais. Pouco depois do Stockhausen, e também já nessa geração, mas tem um compositor que foi importante nisso, que é o Lachenmann, começa a se ter abordagem de instrumentos bastante diferentes, no sentido em que, por exemplo, no caso do violão, que aí a gente está saindo fora da guitarra, mas no caso do violão, o Lachenmann tem uma obra muito importante para 2 violões, um duo, se chama Salute für Causa, onde o violão não é abordado como um instrumento que dá para fazer tanto de polifonia, ou dá para fazer essa combinação de notas, esse tipo de coisa funciona, esse tipo de coisa não funciona. O violão é abordado como uma caixa ressonante com 6 cordas. E o Lachenmann deixa a tradição do instrumento para lá e começa a abordar o violão, ele mesmo não era violonista, e começa a testar um monte de coisa de violão. E disso resulta uma abordagem, uma maneira de pensar instrumento. Eu estou dando um exemplo de violão, mas ele fazia isso com tudo que aparecia pela frente dele. Disso resulta uma abordagem que é extremamente ligada no instrumento, mas que não se relaciona tão diretamente mais à tradição instrumental do instrumento. E nesse sentido, eu vou abordar aqui algumas diferentes maneiras com a qual foi tratada a guitarra, ou está sendo tratada a guitarra. Mas o Lachenmann deu muito essa ideia de um instrumento de ser partido, vamos dizer assim, da fisicalidade do instrumento para ir redefini-lo. Isso na guitarra, no caso da guitarra, aconteceu também. No caso, não é uma caixa ressonante com 6 cordas, é um pedaço de madeira com 6 cordas e captadores magnéticos. O fato de ter os captadores magnéticos muda tudo em relação ao violão. Tanto quanto os pedais. Né? Eu não posso considerar que meu instrumento aqui seja só isso aqui. Ele se relaciona com isso aqui, com os amplificadores. O instrumento é o conjunto de coisas. Mas nesse sentido de pensar a guitarra como um pedaço de madeira com 6 cordas e um captador magnético, tem
várias outras pessoas começaram a fazer outras coisas. Tem aí já não é um compositor, é um improvisador inglês muito importante que se chama Keith Rowe, que começou a usar a guitarra na mesa e usar captadores, usar para aproveitar para jogar um monte de coisa nos captadores e fazer música dessa maneira. Então também já não é a tradição nem da guitarra, de rock and roll, ela é despida dessa tradição também. Atualmente tem vários compositores pensando a guitarra dessa maneira. Não foi o que eu fiz agora, é o que eu vou fazer daqui a pouco, mas depois eu queria mostrar um exemplo em vídeo, que é de uma peça da qual eu participei do processo de criação também, mas era para quarteto de guitarra e eletrônica, aonde o compositor, no caso, se chama Stefan Prinz. Ele partiu da guitarra exatamente dessa ideia de alguma coisa que tem captadores. Tem corda também, dá para produzir notas, mas basicamente tem captadores. E todo o processo de criação da peça foi feito muito em colaboração com o quarteto de guitarra, que estreou a peça. E para isso ele criou uma partitura. Ele criou uma partitura em rede, vocês vão ver no vídeo, está todo mundo com o computador na frente, onde você apertava uma tecla no computador e o computador te dava instrução. Mas isso estava em rede. Ou seja, a gente apertava uma tecla e mudava a instrução de todo mundo. E todo mundo podia ir definindo quando é que a próxima instrução vinha de todo mundo. Às vezes não mudava a instrução, às vezes mudava a instrução. E tem vários tipos de instruções. Bom, eu vou mostrar um trecho dessa peça. Ela é bem longa, dura mais de 20 minutos. Mas eu vou só mostrar um trechinho, um segundo. Ah, a fita com mau contato. Ah, tá funcionando. Isso não é mau contato, não. Vocês conseguem enxergar?
Então, isso aqui é uma obra do Stefan Prinz, chama Infiltrazione. Tem mais alguns outros detalhes a respeito desse pip, que continua, que na verdade é o computador. E quando o músico toca, o pip some, e quando ele não toca, o pip revém. E isso vai desenvolvendo, assim, peça tem 25 minutos, ainda vai para vários outros lugares, mas estou vendo que... Então, a partir dessa abordagem, eu ainda queria mostrar uma outra, que é do Mário Dionísio, que é um compositor brasileiro, que é ele mesmo guitarrista, e onde ainda acontece uma coisa bem diferente, não tanto em relação ao uso de guitarra, também é um uso de guitarra com extrema atenção para os pedais e também tem vários materiais que são usados nos captadores e tudo mais. Mas ele tem uma coisa coisa bem interessante em relação à notação, que também remete muito ao Lachmann. Então, o Lachmann, o que eu falei antes, é que ele destitui o instrumento de sua tradição e considera, né, então, ele como objeto para reconstruir uma técnica para ele. A consequência disso é que muita coisa do Lachmann é anotada de uma maneira onde ele não anota como a gente está acostumado tradicionalmente, de anotar a resultante sonora, então tem só um sol, ele anota um sol. O que ele costuma fazer, bom, o violão, por exemplo, ele usa muito esse tipo de... Eu vou fazendo aqui, eu estou sem violão. Eu tirei o cabo. Ele usa muito coisa nessa região aqui. Então, no lugar dele anotar, por exemplo, eu preciso de um Mi, que é mais ou menos aqui. Melhor, um Si aqui, e depois um Mi aqui. Ele anota a posição da mão esquerda e ele anota o que a mão direita deve fazer. Ou seja, ele indica as ações que são necessárias para chegar ao som. E isso mudou o modo de pensar de muita gente e começaram a anotar cada vez mais as ações, mais do que a resultante sonora. E aí chega num extremo que eu vou mostrar um trecho agora, vou tocar. Por aí vai. Então, o que acontece aqui, o Mário Dionísio, o compositor, ele não... Tudo que está na pedaleira ou alguma coisa assim, isso é ele mesmo filmado, não tem nenhuma indicação em relação a mesmo que tipo de som que deve estar na pedaleira, nada. A partitura é única e exclusivamente movimento. E ele usa objetos e tal, não sei o que, e essa interação muito com os pedais, tratando, na verdade, o que ele faz, ele trata a guitarra como a guitarra
como captador, com coisas como captador, mas também a interação da guitarra com os pedais, ele dá valor igual aos pés do que às mãos. Né? Não é somente aqui. O valor dos pés é tão importante quanto. Então, até aí, essa linha. Agora eu queria mostrar um pouco uma outra linha, que vamos dizer a linha francesa, de uso da guitarra. Onde a guitarra teve a primeira peça importante para guitarra elétrica foi do Hugues Dufour, que é um compositor espectralista francês. E eu vou mostrar só um. Ela é curtinha, na verdade, mas a gente está com pouco tempo. Eu vou mostrar só um trechinho. Acho que isso aqui já dá, né? Eu tenho que colocar o cabo aqui de novo. Então, o espectralismo, não sei os estudantes até onde estão conhecidos. O espectralismo é uma escola francesa que... Como é que eu vou resumir espectralismo? Deve ter gente que faz melhor do que eu. Que trata o som... O importante para o espectralismo é o som com seus componentes harmônicos. Ele trata o som com componentes harmônicos para desenvolver as peças. E você acaba tendo uma coisa muito de processo, de coisas que começam com um som, toda uma série harmônica bem estabelecida e se vai degenerando ou construindo uma série harmônica e tudo mais. Essa peça não é tão estritamente espectralista nesse sentido, mas eu vou mostrar um trechinho, já mais para frente, pra gente não... Isso aqui, quem está tocando, eu e o Charles Augusto, que foi o primeiro concerto do Schlager, no Centro Cultural em fevereiro. Vou aumentar um pouco aqui. Um pouco, né?
Ele tem também uma obra para guitarra solo também, dos anos 90, que é bastante importante. Essa obra é de 1980. Nessa tradição, vamos dizer, espectralista ou agora pós-espectral, tem um compositor que é muito importante para o repertório de guitarra, que tem tem uma peça solo importante, que é essa. Ele é importante porque ele tem toda uma obra onde a guitarra também é muito bem integrado no ensemble. Então tem uma ópera onde a guitarra tem uma parte importante, tem várias obras orquestrais com guitarra e tudo mais. E tem essa obra solo. Ele é considerado pós-espectral, às vezes eu me pergunto por quê. Ele tem muito essa coisa do processo também. Então ele começa com uma ideia que vai desenvolvendo até saturar, até virar um loop, e depois volta com outra ideia que também satura. E muito importante nessa obra também, eu vou já resumir e mostrar outras obras ainda, mas em muita obra recente para guitarra é uma influência clara de música de rock. Por exemplo, tem a obra que usa muito loop, essa ideia de loop também, que vem muito da música, nem sempre originalmente, mas é muito utilizado em música pop, música rock. E tem uns trechos bem... Bom, eu vou tocar um trechinho. Então tem muitas coisas de loop, de brincar com loop, de repetir. Depois tem partes mais pro final onde desenvolve muito mais. Tem várias camadas que vai desenvolvendo até virar um bolo todo. Bom, a gente fica de abrir para perguntas por agora, mais ou menos. Eu teria algumas coisas para falar. Essa aqui é de 2002. 2002. Tudo bom? Uma das coisas que eu já observei assim nas obras espectrais, né, qual eu conheço, que sempre o resultado ou é muito, muito, muito lento, né, ou sempre é uma coisa muito catastrófica, assim, muito cheio de elementos assim, né. A guitarra por si só, tá certo que ela tem a possibilidade de exercer as duas coisas, né, tanto uma confusão de sons, né, quanto barulho. Aliás, quanto uma coisa extremamente lenta, né. Mas talvez assim, quando você trata às vezes uma peça espectral, mas no âmbito para uma orquestra, você tem uma nuance maior assim com relação a timbres, né, uma valoração mais de um conjunto, né. No que eu observei, assim, apesar que eu não tive contato com a partitura e não deu para ter a obra inteira, né, eu percebi que, não sei, às vezes faltava muito elemento, assim, alguma coisa que talvez criasse uma unidade interessante mesmo assim na peça, né. No caso das suas composições, né, assim, você já parou para pensar assim, como talvez vencer isso, ou já passou isso pela cabeça? Eu não sou compositor. Ou seja, eu nunca... Você mostrou... perdão. Não, mas estou meio viajando aqui. Mas eu ia perguntar, você já compôs alguma coisa, já pensando já nesse sentido? Não, eu nunca compus nada. Não, tá. Minha atividade é como intérprete de música contemporânea e como improvisador. Agora
agora eu mesmo nunca escrevi. E a peça do Ormitelli, ela não é muito espectral nesse sentido do colorido sonoro e de trabalhar essa questão de ser harmônica. Ela pega mais essa parte de processo, de um processo meio erosivo, de uma coisa que vai começando e vai chegando a outro ponto por meio de repetição, e uma coisa vai alterando ao pouco. E ele é mais nesse sentido que ele nunca foi espectral, é pós-espectral, é considerado, do que pela questão propriamente harmônica. Na questão harmônica não tem muita... Talvez em outras obras, mas nessa aqui de jeito. No caso da peça que você mostrou no vídeo, né? Assim, não sei, eu percebi assim, por que escolher a guitarra para fazer isso? Porque pela forma que vocês tiraram o som do instrumento, né? Enfim, poderia ser qualquer coisa com um captador ali, né? Ainda tem partes que a gente usa notas também. Mais para frente, tem partes onde você usa o braço. E você tem as cordas. A gente está usando o captador, mas a gente também, nessa parte, usa-se muita corda, até mesmo esse tipo de som assim. Uhum. Que é o som da... Tem uma pilhazinha também que ele usa muito. Tem isso aqui que ele usa bastante, que é o Weeble, que é uma coisa magnética que faz com que a corda soe o tempo inteiro, ou seja, ele faz uso da corda, ele não faz uso somente do captador. Uhum. E até mesmo coisas assim, a gente faz bastante na obra, no Tomorrow. A gente faz bastante esse tipo de coisa também. Acho. Eu quero perguntar com relação à representação dos timbres, né? Porque utiliza-se vários efeitos, né? Até em questão na questão da timbragem mesmo. Como que isso é representado assim nesse tipo de representação gráfica da partitura? O tipo de efeito que você vai usar, até tipo, a hora de ter uma distorção, ou um drive que seja mais pesado, ou um drive que seja mais leve, algo assim. Qual partitura? Ou você está perguntando se tem um tipo de notação geral, no geral? Assim, se existe algum tipo algum padrão, assim. Eu não conheço nenhum padrão que se repete. Pode até se repetir, mas tem várias coisas. Bom, a gente pode falar das obras que foram apresentadas aqui. Primeiro é uma partitura gráfica, onde eu resolvi tudo, eu mesmo resolvi isso tudo. Segunda coisa que eu mostrei foi talvez a peça do Stefano, né? Foi o vídeo. E lá o material, lá o processo de composição, ou seja, existe uma partitura que é muito mais de instrução, que funciona muito mais como uma coisa de montar uma estrutura formal da peça e de fazer uma coordenação entre os músicos. Questão de conteúdo, muita coisa é decidida pelos músicos, mas também o processo todo foi feito junto com o compositor. Então, nesse caso, foi um negócio que foi muito decidido dos músicos com um compositor, foi realmente uma criação conjunta. A coisa foi andando assim. No caso do Dufour, que já é uma maneira bem mais clássica, ele tem uma bula que é extremamente clara. Ele tem uma bula, fala assim, número 1, liga pedal tal, delay tantos milissegundos, drive não sei quanto, não sei quanto, não sei quanto, não sei o que. Ele indica todas as variáveis, uma por uma. No caso do Romitelli agora, que eu só toquei um comecinho, aí já quem fez a edição, porque o Romitelli morreu muito novo, com uns 40 e poucos anos, pouco depois de ter composto essa peça. E quem na edição que é da Ricordi, né, na casa de edição, ela é escrita à mão, tem anotações, bom, a partitura tá por aí. As anotações que tem à mão de indicação de ligar loop, desligar loop não, mas às vezes tem umas indicações que são do intérprete que estreou a peça, na verdade.
creio que tem a ver com o fato dele ter morrido cedo também e tal, não sei o quê. E toda a parte introdutória da bula, da obra, de que pedais usar quando, é toda anotada pelo intérprete, que trabalhou também com o compositor, que foi montando a peça junto com ele, e depois fez a bula. E ele também fala que a bula, nesse caso, ela não assim, ele, na verdade, ele mostra mais, a bula é mais mostrando como ele fazia, ou como ele faz. Não, aliás, como ele fazia, que ele já mudou o jeito dele de fazer, mas é como ele fazia na época de coisa. E nem ele, eu conheço, bom, é meu antigo professor, durante 4 anos, ele já usa um material completamente diferente do que está na partitura. Mas aí você usa o que está indicado lá para ter uma ideia, para imaginar qual que é o objetivo da coisa, e você vai montando a sua maneira de interpretar e de ver também o material que você tem, porque lá é um material específico, nem todo mundo tem o mesmo material, e você tem que adaptar ao seu instrumento, vamos dizer assim. Então tem várias maneiras. Eu acho que o mais específico é o do Dufour, que realmente fala tantos milissegundos, não sei o que, tanto flanger, tanto não sei o que. Mas eu acho meio hipotético, sabe? Porque nem todo delay vai ser o mesmo tipo de som. Uma pessoa não vai ter um material que faz um reverb tão longo. Quando ele pede, vai fazer com o reverb que ele tem. Então também isso acaba sendo muito adaptado. E se querer ser tão preciso, você pode até anotar aquilo, mas é bom você saber que se mudar de intérprete, vai mudar. É como, assim, é um pouco mais extremo, mas assim, um cellista também tem um som do outro cello. Os cellos têm sons diferentes, ou o cellista tem som diferente, um violonista tem um diferente. Acaba que tem mudança. Essas mudanças são mais micros, né? Essas aqui são mais explícitas. Mas esse tipo de mudança e de variável sempre vai existir. Eu queria perguntar, a primeira partitura gráfica que você mostrou aí, que tocou aí, ela tem alguma organização temporal, assim, de questão que você falou que o branco para você é o ruído contínuo, né, dos pedais, e o preto sinalizaria alterações de ruído durante a peça. Mas existe alguma ordem temporal na partitura ou é a imagem geral que você constrói a interpretação a partir disso? A partitura não indica não obriga nenhuma direção, nenhuma parte temporal. Eu penso pensar ela um pouco 3D. Eu tento pensar essas coisas maiores ou mais finas, por exemplo, isso aqui e isso aqui, eu gosto de pensar ela mais 3D, não no sentido de que esse é mais curto do que esse, mas que esse está mais longe do que esse. Que esse está mais profundo. Eu gosto de pensar, e por isso também o negócio do som, de ter um som meio em bola, vamos dizer assim, que vai girando e vai aparecendo as várias coisas. Então eu não penso ela muito assim, não. Tem muita, assim, eu acho que a maneira mais, assim, até pelo nosso hábito de ler texto de maneira geral, a gente tem costume de ler assim, né? Principalmente de esquerda para direita, e de vez em quando ainda junto de cima para baixo. Mas eu não... Pode também, não tem nenhuma obrigatoriedade em relação à sequência. Eu gosto de pensar ela mais como eu gosto de fazer. Mas... O negócio é o seguinte, eu estudei violão clássico, estudei na Fundação, estudei na Federal também, fiz 4 períodos, e me mudei para a Bélgica. E até, assim, isso começou muito na Fundação, interesse por música contemporânea. Mas eu sempre fui tocando violão, e a partir de um momento não tinha mais muito como evitar guitarra. Eu não era guitarrista, não tinha a menor formação em guitarra. Eu tinha tocado guitarra com 14 anos, brincadeira, porque meus irmãos tinham guitarra. E a partir de um ponto você vai tocar música contemporânea, e agora, como a guitarra está sendo cada vez mais difundido, foi inevitável que eu começasse a tocar guitarra. E essas coisas dos pedais foi aos pouquinhos, assim. Você toca uma primeira peça, você precisa de uma distorção, você vai e compra uma distorção. Depois você precisa de outra peça que vai, sabe, não sei o quê, e assim eu fui
montando. E à medida da maneira que eu fui montando, eu fui aprendendo a mexer também. Essa daqui, isso daqui, isso aqui é uma mesinha isso aqui não é nem um pedal de guitarra, isso é uma mesinha de som que está em retroalimentação. Isso eu aprendi a mexer, eu já estava aqui, isso foi ano passado que eu comecei a brincar com isso. Então você vai montando o arsenal e vai aprendendo a mexer aos poucos. Eu não tenho formação, eu nunca tive nenhuma aula de guitarra na minha vida, nem de nada de pedal. Isso é com o tempo de ter que tocar a peça tal, ter que tocar a peça tal. Obrigado. Para fechar, eu queria fazer uma pergunta também. Você comentasse um pouquinho, pensando que esse pessoal que está aqui, em grande maioria do curso de bacharelado, como que você acha que essa questão da relação do intérprete com o compositor muda na música do século XX? Eu sei que você já comentou algumas coisas sobre isso durante o que você falou, mas só sintetizando para a gente fechar, então. Tá. Olha, as experiências que eu tenho como intérprete, que são as mais, assim, as que eu gosto mais, tem, por exemplo, com o Stefan Prinz, que escreveu a obra para as 4 guitarras, com o cabelo assim, ele escreveu também uma peça para guitarra elétrica e eletrônica, ou seja, um duo para nós dois, na verdade. E nisso, engraçado que eu vou percebendo isso depois, obras que ele não escreveu para mim, nisso teve todo um processo anterior à composição da obra, onde a gente ia para o estúdio, a gente tinha sorte de ter um estúdio bom à disposição, e a gente passava o dia experimentando coisas, aprendendo técnica nova, não sei o quê, desafinava guitarra, pegava ventilador, pegava não sei o quê, papapá. E já tinha umas técnicas porque eu já fazia coisa de improvisação também, tem umas técnicas que vêm de obras de violão, que eu acabei adaptando de guitarra, e fica interessante porque o compositor acaba que escreve uma peça que é muito a cara do intérprete. E para o intérprete é muito bom você ver uma peça e depois que a peça seja tocada por outras pessoas com uma técnica que é uma maneira de tocar a guitarra que é bem sua, assim. Já vi em festival uma peça dele, o guitarrista fazendo coisa, eu falei, assim, sei de onde ele tirou isso. E é uma relação muito boa porque não deixa de ser aquela... Acaba também, quando você recebe a peça depois, você tem uma certa intimidade também. Você sabe que ele escreveu aquilo daquela maneira porque ele queria aquele efeito. Se você acha que ele escreveu de maneira um pouco errada, você até adapta a sua maneira de tocar. Inclusive, eu vejo isso muito também no Tom, a pessoa que estreou a obra do Romitelli, que também adapta muita coisa da peça à maneira dele de tocar, porque ele teve esse mesmo processo. E isso que eu gosto da colaboração do compositor com o intérprete, que não é só o compositor que tem uma ideia abstrata e que vai transmitir isso para o papel, e o intérprete vai lá e tocar tudo direitinho como está escrito, porque senão está fazendo heresia. Não, eu gosto desse tipo de troca entre o compositor e o intérprete, onde o intérprete dá muito material também para o compositor e o compositor transforma ele de uma maneira que ele acha bom, o que ele quer, e volta com esse material e junta outras coisas e tudo mais. Eu acho muito importante isso porque você vai criando um vocabulário instrumental muito mais perto da realidade do que livros explicando como, sei lá, tem muitos desses livros para o compositor, né, assim, quais multifônicos você pode fazer no clarinete, sei lá. Eu acho muito esse negócio de catálogo de instrumento, eu acho isso uma coisa muito estranha, porque fica muito abstrato e não todo intérprete toca da mesma maneira, não todo intérprete tem o mesmo instrumento. Então é muito importante, como compositor, você tentar no máximo possível, se você quer escrever uma peça, tentar envolver o intérprete no seu processo de criação. Isso acho que vai ser muito enriquecedor. É muito gratificante para o intérprete e eu acho que é muito enriquecedor para o compositor também.